Olá, eu sou a Soraya Boldarini, aqui do Compartilhando Cuidado, um canal dedicado a falar sobre o cuidado domiciliar. Hoje é dia da nossa coluna cultural e nós vamos falar de temas da cultura ligados ao cuidado domiciliar. Isso porque nem só de cuidado vive a cuidadora, não é verdade? A cultura também é algo do qual você pode se alimentar e ofertar para o seu paciente, para o seu familiar doente, por que não? Muito bem, hoje nós vamos falar de um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. É um filme de 2016, se não me engano, que conta a história de um rapaz que, num acidente de trânsito, ficou tetraplégico. Eu não vou contar toda a história dele para você poder assistir o filme, porque o filme é lindo, vale a pena sim de ser assistido. Então, trata da história dele e também da sua cuidadora, uma menina bastante jovem que vai ali, que está precisando trabalhar e que eles acabam, enfim, se apaixonando. Vale a pena assistir o filme. Mas o que eu queria pontuar do filme, que é para a gente pensar, porque a cultura serve para isso também, para a gente se distrair, mas também para a gente pensar. É a questão do suicídio assistido. Esse rapaz é um rapaz americano, o filme se passa nos Estados Unidos, mas no final da vida dele, ele se muda para a Suíça, onde o suicídio assistido é permitido. Vale dizer que em alguns países do mundo é permitido, em outros não, assim como no Brasil. O suicídio assistido ou a eutanásia, tá certo? Eu sei que tem uma diferença teórica mínima entre um e outro, mas aqui no filme eles falam do suicídio assistido. Por que eu acho que é importante a gente pontuar isso? Porque no filme fica uma visão muito romântica da situação toda. E quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de morte. Então eu acho que vale a pena a gente pontuar. O filme ele acaba ficando baseado muito na relação de amor do casal, entre aceitar ou não que o outro tomou uma decisão difícil. Mas, na verdade, a gente sabe que a realidade de quem aí ou está no cuidado domiciliar ou cuida de alguém que está no cuidado domiciliar, ela é muito menos romântica, ela é muito mais dura do que aquilo que é passado no filme. E o suicídio, ele fala exatamente disso, ele fala de morte, ele fala de uma decisão consciente desse paciente de que ele não desejava mais viver daquela forma. Ele achava indigno viver daquela forma, viver de forma tetraplégica, apesar dele ser rico e ter toda a estrutura que ele pudesse ter adaptada para ele. Então, a cadeira de rodas adaptada, o quarto, todos os profissionais que ele precisasse ter, ele tinha condições financeiras de arcar com isso, que a gente sabe que não é comum, nem aqui no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo. Isso realmente é uma situação rara, alguém ter dinheiro suficiente para poder cuidar do seu cuidado domiciliar ou das necessidades do seu paciente da forma como a gente gostaria ou como deveria ser. A gente sabe que isso não é uma coisa simples, que não é para todo mundo, independente do país onde se vive. E apesar de tudo isso, ele decide que ele gostaria de morrer. E isso é algo importante da gente pensar. Por que é que alguém decide morrer? Por que então o suicídio assistido? E o conceito que tem por trás disso, não é verdade? Então, eu achei importante pontuar e trazer da coisa romântica, trazer a gente um pouco para a realidade, de pensar que a nossa realidade ela é um pouco mais difícil. E que eu imagino que esses pacientes, em algum momento, desejem isso. Os nossos pacientes aqui, da nossa realidade, desejem isso. Mas é importante a gente pontuar que, juridicamente, no Brasil, isso não é permitido. E, bom, quais são as implicações disso, não é verdade? Por que será que a gente pensa nisso? Será que a gente não consegue, mesmo sendo tetraplégico, a gente não consegue refazer a nossa vida? Olha, eu vou contar para vocês que eu tive um paciente que eu atendi muito tempo, um paciente tetraplégico, e que, apesar de ser tetraplégico, ele fazia faculdade. Ele cursava um curso superior. E ele tinha aí algumas condições. Não era uma pessoa abastada, não era uma pessoa rica, mas ele conseguia sim fazer um curso superior. Então, será que a gente não consegue refazer a nossa vida, independente do nosso corpo, ou independente das agruras que a gente venha a sofrer na nossa vida?
Eu acho que fica aí pontuado, acho que é alguma coisa para a gente pensar, porque a cultura serve para isso também, para a gente dar risada, para a gente se distrair, para a gente ficar super emotiva com a história de amor alheia, mas serve também para a gente pensar um pouquinho nessas questões, tá certo? Esse era o nosso recadinho de hoje. Tem alguma sugestão de algum filme, de algum livro, de alguma coisa que você achou importante, que te ajudou no seu cuidado aí com o seu familiar doente? Deixa aqui pra gente. A gente lê todas as sugestões e, na medida do possível, a gente tenta levar isso para todo mundo, tá certo? Esse era o recado de hoje. A gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!